Oi pessoal, meu nome é Maria Luísa Vasconcelos, eu sou aluna de Fordham e nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco sobre os diferenciais da escola. Esses diferenciais, eles me ajudaram muito na época que eu estava pesquisando sobre escolas e tentando tomar uma decisão de quais escolas aplicar. Eu acho que é uma escola muito estratégica para quem quer estar em Nova York. Então, acho que faz super sentido entender as possibilidades e quais são os diferenciais. Espero que esse vídeo possa ajudar quem está nesse processo de decisão. Então, contando um pouco sobre Fordham. Fordham é uma escola bastante antiga. Se eu não me engano, eu acho que ela começou em 1841. Então, ela tem uma certa tradição aqui em Manhattan. É muito comum encontrar pessoas no mercado de trabalho que fizeram undergrad em Fordham, que é muito legal e acaba fazendo com que a rede de alumni em Nova York seja muito grande. É uma escola que o undergrad é bastante conhecido aqui na cidade e a escola de negócio, que é a Gabelli School of Business, ela ainda é recente, mas ela tem crescido nos rankings ano após ano, o que torna algo bastante atrativo. E ela tem dois campos aqui na cidade, tem o campus principal que fica no Bronx, que é onde fica a parte do undergrad, e tem o polo do Lincoln Center, que é onde fica a Gabelli, que é a escola de negócios, e também fica a escola de direito, e tem algumas matérias que o pessoal do undergrad acaba também fazendo nesse polo, mas nós do MBA ficamos nessa região, do lado do Lincoln Center, 2 minutos da Columbus Circle, 15 minutos a pé da Times Square, 20 minutos de metrô até downtown. Então é uma posição super estratégica na cidade. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais, né? Se eu fosse começar a falar quais são os diferenciais de Fordham, eu falaria a questão da localização. O que também ajuda na localização é que a gente acaba recebendo muitas visitas de empresas que vão até a nossa escola para recrutar, para fazer eventos, e a gente acaba também visitando muitas empresas, recebendo esse convite para ir até lá, e às vezes, sei lá, 3 dias antes do evento acontecer, a gente tem a oportunidade de estar lá em alguns minutos, então isso é muito legal para quem quer trabalhar depois aqui na cidade. Uma outra coisa também super positiva é que a gente tem professores que são executivos que também trabalham em empresas incríveis em Manhattan. Então, acho que a questão de estar em Nova York ajuda muito em todos esses aspectos. Um outro diferencial é a questão da turma ser bem menor do que outras escolas. Então, em média, a gente tem 120 alunos por ano. Na minha sala, a gente tem 112, a turma de 27. E eu acho que isso acaba tornando uma comunidade bem intimista. Você conhece todas as pessoas da sua sala, os professores sabem seu nome, você sabe o nome de todas as pessoas do staff da escola e eles também sabem seu nome. Então, o pessoal do Career Center passa por você e te cumprimenta e sabe para qual área você está recrutando, sabe seu nome, sabe detalhadamente as empresas que você já aplicou, se você está numa entrevista ou não. Então, eu acho que as relações em Fordham são muito intimistas e são muito colaborativas e você realmente sente que você está num ambiente, eu não diria familiar, mas de escola mesmo, sabe? Onde você tem o seu espaço e isso é muito importante pra mim. E eu sei que é importante pra outras pessoas também. Principalmente quando você tá numa cidade onde tantas coisas acontecem, eu acho que é legal você ter um lugar que você se sente em casa. Acho que um outro diferencial de Fordham também é a questão dos concentrations. Então, no primeiro ano, é basicamente o core. E no segundo ano você pode fazer uma especialização. Para você fazer uma especialização, você tem que fazer 5 matérias de um assunto específico. E você também pode ter uma segunda especialização que basta você fazer, acho que 3 matérias de um assunto específico. Então, as concentrations pode ser em marketing, pode ser também em fintech, em gestão de estratégia, contabilidade, uma parte mais analytics, também tem a concentration de mídia. Então, tem várias concentrations que você pode escolher e a sua secondary concentration seria um pouco mais específico do que a sua primeira concentration. Então, de repente, você fez a concentration em marketing e a sua second concentration é em ESG. Então, dá para você combinar coisas diferentes, mas também dá para você fazer um pouco mais especializado ainda na sua primeira concentration.
Então, acho que isso também é bastante legal para quem quer ter um foco muito específico na carreira. E aí a gente entra na próxima característica que eu acho que é um excelente diferencial, que é a parte das experiências globais que a Fordham oferece. Então, dentro do seu tuition, né, que você faz ali no começo do curso, você tem incluso 2 viagens que vão acontecer ao longo do seu curso. A primeira vai acontecer antes do MBA começar, acontece em julho, que é uma viagem para Londres, onde a gente visita algumas empresas e a gente também visita o polo da Fordham, que fica em Londres. E também é uma viagem muito focada para você conhecer seus colegas de classe, que é incrível porque quando você começa o MBA, você já conhece todo mundo, então não tem aquela ansiedade de eu preciso conhecer as pessoas, porque esse momento de só se conectar, ele já aconteceu, então você começa o MBA mais focado ali nas aulas e no recrutamento. E acontece sempre no final de julho. E a outra imersão que a gente tem, global, é uma viagem no segundo semestre. Normalmente a gente acaba sabendo alguns meses antes da viagem. Eu ainda não sei qual será a minha, porque ela vai acontecer em março do ano que vem, mas a turma de 26 foi para o Brasil e visitou várias empresas super estratégicas também. Visitaram a JBS, a Azul, a Natura, enfim, várias companhias incríveis que a gente tem no nosso país. Eu sei que no ano anterior eles foram, acho, para a Argentina, enfim, no outro ano também foi Portugal. Então, cada ano eles escolhem um país para que a gente faça essa visita técnica em várias empresas estratégicas do país. E eu acho isso muito legal, principalmente pelo fato de já estar no tuition, já é um dinheiro que você não precisa se preocupar de separar no futuro. E é uma viagem mandatória, então você precisa ir, mas eu acho que é super legal e diferente. Um outro diferencial que a Gabelli oferece é o Gabelli Lounge, que é um programa que acontece antes do MBA começar. Então, o nosso MBA começa no final de agosto, mas no final de julho a gente já precisa estar aqui na cidade. São 4 semanas, digamos, de um orientation. Cada semana é voltada para um assunto específico. Então, a primeira semana foi mais para conhecer o pessoal da sala e a gente teve alguns workshops de liderança. A segunda semana foi mais focada em carreira. Então, a gente teve uma imersão com o pessoal de Career Center, onde eles explicaram quais são os deadlines, quais são as carreiras, quais são as indústrias. Eu acho que isso é muito rico, porque tem gente que entra no MBA já sabendo exatamente o que quer recrutar, e tem gente que entra muito aberto a entender melhor quais são as opções. E eu acho que você ter esse acesso a essas informações antes do MBA começar e antes dos processos abrirem é muito rico e ajudou muita gente da minha sala, eu pude perceber isso. Também nessa semana a gente tem um workshop de case, o que eu acho que é bem legal, muita gente ainda não teve acesso a esse tipo de ferramenta, então eu aprendi bastante nesse workshop. E a quarta semana, acho que tem mais uma semana também para falar um pouco da parte acadêmica, para a gente conhecer os professores, e aí na quarta semana a gente tem a viagem. Então, depende, cada ano eles podem mudar ali, semana a semana, qual que vai ser a ordem das coisas, mas basicamente o Gabelli Lounge é focado em a viagem para Londres, falar sobre carreira, falar sobre a parte acadêmica e conhecer as pessoas da sua sala. Então, esse foi o programa. É intenso enquanto ele está acontecendo, você está se mudando e tem um monte de coisa acontecendo na sua vida, mas depois que ele passa, você olha para trás e você se sente muito preparado para começar as aulas e você vê que faz muito sentido. A parte de Fordham Housing. Fordham oferece housing para os alunos do MBA. Não é algo tão comum dos alunos fazerem, tem essa opção, mas a maioria das pessoas da minha sala acabam procurando outras alternativas, como morar em Jersey, Brooklyn, outros bairros. Mas existe o Fordham Housing, ele tem uma localização incrível, perto do Hotel The Plaza, então ali na frente do Central Park praticamente.
Então, é uma localização incrível, só não é algo que eu vejo que é tão, talvez, benéfico e que todas as pessoas tentam aplicar, mas existe essa opção para quem quer conforto e quer fechar isso antes de chegar em Nova York. Eles oferecem, sim, essa opção e dá para depois pesquisar melhor preços e fotos do prédio, mas existe essa opção. Um pouco agora sobre a parte dos clubes. Fordham tem vários clubes muito antigos e clubes super novos, mas tem muita coisa legal para fazer parte do board ou simplesmente ser membro. Então tem o Fordham Women Business, que é muito antigo, para mais de 20 anos que ele já existe. Tem o Gabelli Tech e empreendedorismo, tem a parte do Business and Fashion and Luxury, tem clubes de Capital Markets, Finance Society, Real Estate, então tem vários clubes super específicos de carreiras específicas, mas também clubes divertidos de vinho, por exemplo, aula de vinho, degustação de vinho, então tem vários clubes legais, vale fazer essa pesquisa. Os clubes, eles são bastante ativos, eles organizam muitas palestras, muitos eventos, encontros semanais, então eu acho que é bem legal de fazer parte e também ter mais uma comunidade dentro de Fordham que você faz parte, porque tem alunos do primeiro ano, do segundo ano, tem alunos dos Masters também, então uma coisa que eu acho legal de Fordham é que eles acabam incluindo muitos alunos de Masters, então a Gabelli, que é a escola de negócio, não é somente para o MBA, mas também incluem outros cursos dentro desse guarda-chuva. E um pouquinho agora sobre o processo do application. Então, para você aplicar, você precisa ter o seu currículo profissional atualizado, o seu histórico escolar, então as suas transcripts. Você precisa comprovar a sua proficiência em inglês, pode ser pelo TOEFL, pelo Duolingo, entre outros testes. Você vai precisar fazer algumas essays e ter 2 cartas de recomendação e fazer uma entrevista. A parte de GMAT ou GRE ou outro teste é opcional para Fordham. Eles levam muito em consideração o seu GPA do seu undergrad, o que é incrível para muitas pessoas, mas também se você acha que a sua nota do GMAT ou do GRE seriam notas que te representam e que te ajudariam nesse application, você pode mandar, mas ela é opcional. Eu acho que isso também é algo estratégico da escola e que pode ajudar muitas pessoas nessa etapa. Então, é isso. Fordham diz que os candidatos que aplicarem no primeiro round, eles serão considerados para bolsa, né, visto que a escola tem mais budget no primeiro round do que nos outros rounds, então eles aconselham para quem tem interesse em ganhar uma bolsa aplicar o quanto antes, e também alunos internacionais evitarem fazer o application no último round por questões de visto e de timings para você poder se mudar para o país, tá? Um pouco de bolsa. A Fordham é uma escola muito generosa, conhecida por ser generosa, então ela oferece alguns tipos de bolsa. Obviamente, depende do seu application, depende da sua história, depende da avaliação deles, mas tem a Dean Scholarship, que pode ir até $30.000, tem a Romba Scholarship de $20.000, e tem várias outras formas que Fordham também oferece, como opções de financiamento. E uma coisa muito legal, acho que para falar, é que Fordham tem um programa de Graduate Assistantships, que basicamente desde o primeiro semestre você pode já trabalhar na escola, tanto para um professor quanto para a parte administrativa. Então você pode trabalhar no escritório de admissions, você pode trabalhar na parte de eventos de Fordham. É um processo seletivo, você tem que mandar seu currículo e passar nas entrevistas, mas muitos alunos fazem esse programa e ele ajuda, ele tem uma ótima remuneração e você já pode ir abatendo no seu tuition. Então, eu acho que é algo também muito estratégico para quem está fazendo os planos financeiros levar em consideração. Sobre o pós-MBA,
A gente tem alguns dados aqui para compartilhar. Então, 85% dos alunos receberam oferta de emprego até 3 meses depois da graduação, 86% conquistaram uma colocação após o curso terminar, então já estavam empregados. 100% das pessoas que saem de Fordham aceitam empregos aqui nos Estados Unidos. E 86% dos alunos internacionais, eles conseguem uma colocação de emprego após o curso terminar também.